Então é hora de revisão. E na aula 54 a gente deu o primeiro passo, iniciamos a parte do log, né? Log vocês vão estar entendendo, tá? Calma aí. No começo parece meio estranho, parece meio diferente. Depois fica mais difícil. Depois fica pior ainda. É brincadeira. Não, é brincadeira. É legal. É exponencial, só que tem uma aplicação diferente. Vocês vão entender depois porque quem criou esse troço, pelo amor de Deus, quem foi que... Quem inventou? E aí, eu vou usar isso aonde, pelo amor de Deus? Calma, vamos chegar nesse ponto. A gente vai descobrir juntos. Vamos na definição e vamos nas regrinhas básicas que aprendemos na aula de hoje. Então vamos à revisão, né? O que a nossa aula estudou, a gente revê agora. Olha lá, aula 54.2, vamos junto. A primeira parte de função logarítmica. E a gente começa assim, primeiro definindo, né, o que é o logaritmo, para depois entendermos mais na frente algumas consequências, equações e tudo mais. Isso. Logaritmo é um número que, quando a minha base for elevada a esse número, eu vou encontrar um resultado, né, que é a nossa aplicação de logaritmo. Para esse logaritmo existir, a minha base e o meu logaritmando têm umas condições. Quais são elas? A base tem que ser maior que zero e diferente de 1. É o nosso A. E o logaritmando tem que ser maior do que zero. Isso, e o nosso B maior que zero são as condições de existência, tá? O log da base 10 é aquele que a base pode não aparecer. Pela educação matemática, a gente já sabe, se não tem base é 10. Muito bem. É Estácio de Sá. Estácio de Sá, né? Valeu. E claro que a gente não deixa barato. Lá vem um mapa mental com a construção desse início, né? Dessa parte de definição do logaritmo, né? Trazendo aí as condições de existência, né? Algum exemplo, né? Olha aqui é no nosso giro, ó. 2 elevado a 6 igual a 64. Então ficamos aí com a parte transformando em potência, em exponencial e tudo mais. Olha aí, 5 elevado a 3 é igual a 125, né? Aqui já é uma igualdade, já está a resposta definida aí. As consequências, ó, algumas observações importantes, né? Quando a gente tem base 10, né? O que acontece? Aqui tem um tal de LN, mas isso aqui a gente ainda não está estudando ainda não, tá certo? Isso. E uma informação legal sobre o LN, ou log também. Quando qualquer prova for te cobrar algo que não seja essa aplicação, né, de base elevada ao expoente igual ao logaritmando, sempre que for cobrar, ele vai ter que te fornecer quanto é esse logaritmo e quanto que é esse LN. Não se preocupa. Tem que lembrar das consequências e de como resolver. As propriedades, então, a gente trabalhou como consequências lá na aula, mas também pode ser definido como propriedade. Quando a gente tem logaritmando e base iguais, o resultado é 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Quando temos aqui no logaritmando 1, a gente já sabe que a nossa base vai ser 0, porque todo número elevado a 0 é 1. E quando temos log de base e logaritmando igual elevado a um expoente, a resposta é o próprio expoente. Certo? Certinho. Muito legal. Mais um minutinho ainda aqui disponível, então temos agora a parte das equações exponenciais, onde a gente iniciou também esse estudo, falando o que era, né, as definições. A gente traz aqui também a equação, ela envolve uma igualdade entre o logaritmo e um número, e a solução dada sempre é a gente poder transformar isso em exponencial, tá? Beleza. E temos alguns tópicos aqui, alguns tipos, né? E tem coisas que a gente ainda vai ver na aula de número 2, né? Lembrando que o mapa mental, às vezes a gente inicia ele numa aula, mas a gente vai complementar ele na segunda e na terceira, tá? Mas o segundo mapa mental, na verdade, o primeiro que nós vimos, tá perfeitinho. Tirando a questão para nós do LN, tirando alguns outros detalhes, o nosso primeiro mapa mental tá perfeito. Sim, esse primeiro aqui trouxe bem o contexto aí do que foi estudado na nossa aula, né? Isso então, aqui mesmo. com a gente, pra gente finalizar a nossa revisão, né? Porque a gente vai para as atividades de sala, mas antes disso, a gente deixa aqui o recado. Gente, não vamos tratar do assunto como uma facilidade, né? Procura olhar os exemplos que foram feitos na aula, procura interagir com os colegas, discutir as ideias e com certeza vai dar certo, vocês vão conseguir resolver, tá bom? Até já!
Eu acho que essa sim. Atividade sala tá te enlouquecendo. Eu acho que essa Fazer tá. coreografia, né? Atividade de sala tá te enlouquecendo. Joga a dúvida pro alto, vamos resolvendo. Vamos resolver junto com vocês. E aí, claro, as dúvidas irão desaparecer. Jogar pro alto mesmo. E aqui a gente quer a clareza, né? Os esclarecimentos e as soluções. Amém. Amém? Vamos lá então. Questão de número 1, olha lá. Aplicando a definição de logaritmo, determine o valor de x. Bora, legal! Vamos lá, então. A gente vai fazer um giro, né? Gira, gira. Vamos lá. Gira, gira. Esse Gira, elevado a esse é igual a esse. Esse. Então, temos que 4 elevado a x é igual a 1024. Aqui, a gente, do jeito que a gente já falou, né? Podemos passar tudo para a base 2 ou tentar passar para a base 4. Será que não é da base 4? Não sei, mas eu sei que 1024 é 2 elevado a 10, então eu já acho mais fácil, né? Na Isso. tabuada lá da nossa potência, 1024 é 2 elevado A a 10. 10. A gente viu isso na dobradura de papel, a gente viu na nossa Torre de Hanoi. Torre de Hanoi. E quanto é 4? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado elevado a x. Posso eliminar as bases? Pode. Eliminamos as bases, mas aqui eu tenho uma potência de potência. Então eu vou ficar com 2 vezes x? 2x. 2x igual a 10. Está multiplicando, passa dividindo. O nosso x vale 5. Muito bem. Vamos no giro? Giro, Vamos. giro. Então, esse elevado a esse é igual a esse. Então, temos que 5 elevado a x é igual a 625. Também já sei que o 625 é quantas vezes o 5? 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Então, 5 elevado à quarta potência. Podemos eliminar as bases? Sim. Podemos, já ficamos com o resultado que x é igual a 4. 4, que está no expoente. Resolver logaritmo é o mesmo que ir resolver a exponencial. Perfeito. Certo? Certinho. Filma eu. Vamos lá então, fazendo a transformação. Agora aqui não poderia não aparecer a base, mas está aparecendo, né? Então, esse elevado a esse é igual a Esse. certo? Então vamos lá. 10 elevado a x é igual a 100 mil. 100 mil. Certo? Se eu tenho quantos zeros? 1, 5. 2, 3, 4, 5. Isso. 1, 2, 3, 4, 5. Então é a mesma coisa que 10 elevado à quinta? A quinta potência. Ah, legal, né? 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 5. Posso eliminar as bases? Pode. E fiquei com o meu x também igual a 5, como na letra A. Vou dar uma separadinha aqui, só para a galera não confundir as situações, tá? Então, olha aí, fez o giro, resolveu uma equação exponencial e aí deu como resultado aí o que a gente estava esperando, certo? Certinho, certinho. Muita calma nessa hora, viu que não é tão difícil quanto parece? Não. Né? Ah, mas eu não sabia que 625 era 5 elevado a 4. Mas nós pedimos para você construir uma tabuada do 2, do 3, do 2 4, elevado a 1, do 2 5. elevado a 2, 2 elevado a 3, depois faz a do 3, faz a do 4. Pelo menos 10 vezes, né? Ah, Tá bom. vai ficar legal. Vamos lá, questão de número 2, então. Resolva as equações logarítmicas. E o processo é o mesmo, não é? É isso. O que a gente faz? A única diferença aqui é que o x pode estar num lugar diferente. Ah, pode, mas eu vou fazer esse elevado a O esse giro. igual a esse. Isso. O giro é o mesmo, seja para onde for, né? Perfeito. Isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui 4 elevado a 3 é igual a X mais 5. x mais 5. 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4. 64. 64 é igual a x mais 5. 5. O x já está do lado de lá positivo, então eu vou passar o 5 para cá negativo, pode ser? Pode. 64 menos 5 é igual a x. A gente vai criando uma prática, né? E a gente vai podendo fazer situações já mais diversas, né? Quanto que vale o x, então? 59. 9. Né? Muito bem. Vamos fazer um giro aqui também? Ah, mas aqui estava invertido, não tem problema. A base eu elevo quem está do outro lado da igualdade, isso me iguala ao logaritmando, Isso né? mesmo. Beleza?
Beleza. Vamos lá. X elevado a 3 é igual a 27. E aqui, quanto que é 27? É 3 ao cubo. É 3 vezes 3 vezes 3? Está lá na tabuada da potência de base 3, né? Isso. E agora, lembra de uma propriedade lá na potenciação, lá da unidade 1? Quando os expoentes são iguais, eu também posso eliminar Pode. e ficar com a base. Então, x igual a 3. Lembrava Simples dessa assim? propriedade? Ah, não lembrava, então a hora de lembrar é agora, né? Esse momento é para isso. Vamos lá agora, trabalhar algumas consequências. Vamos na questão de número 3. Bora ver. Com base nas consequências da definição do logaritmo, determine. Letra A. O logaritmo de 37 na base 37. Opa, logaritmando e base são iguais? Ah, se esse é igual a esse, eu já sei que o meu... Ah, vamos igualar tudo a x aqui, né? Podemos igualar tudo a x? Podemos, né? Aqui não, porque já tem Igual. os dois membros, né? Olha lá, se eu tenho logaritmando e base iguais, quanto que vale o meu x? 1, porque todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Olha aí, sem passar nenhum trabalho. Se eu tenho base logaritmando igual elevado a um expoente, o meu resultado é o próprio expoente. Olha aí que simples. E a galera ainda achava que era difícil. Foi só a primeira impressão, né? Não é a que fica, viu? A primeira impressão a gente pode descartar ela e fazer algo melhor. Isso agora, mesmo. se eu tenho logaritmando 1, eu já sei que o meu x é 0. porque todo número elevado a 0 é 1. Eu achei que eu ia ter que trabalho, porque aí a base é decimal, ó. Não, nem precisa te preocupar com base, né? Professora Aldelina se diverte nas aulas de matemática? Isso é notório? E aqui, né, a gente tem a mesma base. Se a gente tem a mesma base, a gente pode igualar os logaritmandos. Então, x é igual a 29. Olha aí, ó. Tá vendo para que serve as consequências da definição? Se nós fôssemos resolver, nós encontraríamos as mesmas respostas, só que com mais dificuldade, com mais trabalho. Aqui, ó, foi tranquilo. E não só ela se diverte, a gente também, né? Aqui é uma alegria só. A gente se sente feliz em ministrar essas aulas para vocês e esperamos que vocês sintam essa felicidade. Vamos lá, então, na questão do Enem. Se liga no Enem e a gente vem junto para uma questão um pouquinho mais aperfeiçoada. Bora ver. Resolvendo a equação logarítmica abaixo, aí temos lá, ó. E essa equação, ela tem um diferencial da outra. Ela vem com o detalhe de que eu tenho letra, tanto no logaritmando como na base. E, professor, como é que eu vou fazer isso? Sei não, hein? Do mesmo jeito, é só dar o giro da felicidade e transforma em exponencial. Beleza, então o giro da felicidade é 4x mais 2 elevado a quem? A 1. Ficou bem fácil, porque desse lado tem 1. Ah, mas o resultado não é 0? Vocês não falaram que quando é 1 é 0? É quando é 1 no logaritmando. Volta aqui. Quando é 1 aqui, ó. Não quando é 1 do outro lado. Tá? Não, é bom a gente esclarecer, né? Porque às vezes eles podem confundir. Isso tudo vai ser igual a o nosso logaritmando, que nesse caso é 5x menos 5. Menos 5, né? Mas aí, já que você colocou esse detalhe, esse exemplo, nós poderíamos citar assim também, ó. Se a resposta é 1, significa que o logaritmando e a base são iguais. Então é uma igualdade de dois fatores. Que né? é a propriedade... Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então a gente vai ficar com 4x mais 2 aqui, igual a 5x menos 5. Então, olha só, essa regrinha, usamos o giro, mas provamos que realmente, quando o logaritmando... É a consequência da letra A aqui, Isso. ó. Né? A gente já sabe que se esse resultado de x aqui é 1, é porque a base e o logaritmando são iguais. Perfeito. Arrasou, moleque. Né? Vamos lá agora. Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem do outro. Eu uso uma estratégia assim. Como o 5x é maior do que o 4x, eu mando o 4x para lá. Ah, e aí o 5 negativo passa para cá positivo, fica até mais fácil, né? Isso, não fica o 2 negativo. continua aqui, que ele já está positivo, e o menos 5 vai vir para cá positivo. Isso, mais 5. Ao mesmo tempo... Opa, não sei porque eu já botei o resultado, né? Tá rápida, tá rápida. Acelerada é assim. Olha aqui, o 5x já está do lado de cá, e esse 4x eu vou passar para o outro membro, menos 4x. Agora sim, vamos à resposta, né? 5x menos 4x? 1x. 1x.
E 5 mais 2? 7. 7. Olha só. Muito bem, letra E. Uma questão simples que iríamos resolver de uma maneira simples, mas que trouxe uma comprovação de uma aplicação. A regra do logaritmo. Quando a base e logaritmando são iguais, o resultado é 1. E isso é verdade. O que vocês acharam? Não foi tão difícil assim, né? Olha, vocês viram que na parte das consequências foi bem tranquilo, né? Parecia que a gente ia ter que fazer mundos e fundos aqui de cálculos e com base nas propriedades, também chamadas de consequências, a gente viu que o resultado era simples, né? E aí assim, professor, e se eu não lembrar da consequência? Não tem problema, você faz a resolução, faz o giro. Agora, o giro você não pode esquecer. Base, logaritmo e logaritmando. Isso você não pode esquecer, porque se você trocar, vai tudo errado. Se fizer o giro de maneira equivocada, aí vai. já era, né? Mas tá bom, né? Isso aí a gente vai praticando, certo? E brincando com os números. Vamos lá no Brincando com os Números? A gente tinha um Brincando com os Números que falava lá de pares de sapato, um chinesinho e apito. Como será que ficou? Vamos relembrar aqui? Por que ele é chinesinho? Não sei, pelos olhinhos, né? Não parece, não? 3 pares de sapato somam 30. Um par de sapato mais 2 chinesinho, 20. Um chinesinho mais apitos, 13. Quanto vale um pé do par, né? Mais o chinesinho vezes o apito. E aí nós destacamos para vocês que era importante a atenção. Olha só, na primeira linha ele deu 3 pares. Na última ele deu um pé. Então, quer dizer, se eu tenho 3 pares, eu tenho 6 pés. Então, quanto que vale um pé? Outros detalhes, vai lá na lousa para você ver, vai lá no slide. Vamos lá no slide para a gente ver outros detalhes, olha lá. Observem que o chinesinho tem, e aí nós falamos aqui na outra linha, os apitos, muitos apitos. Observem que o chinesinho tem pendurado no pescoço um apito. E na última linha, o chinesinho está sem o apito no pescoço. Então esses detalhes fazem todas as diferenças, né? Todas. Aqui nós temos 2 apitos, aqui a gente só tem um apito. E essa figura de cima parece uma ilusão de ótica. Ela tá borrada, mas como a gente tem 2 lugarzinhos de pendurar no pescoço, são dois apitos. E aqui é um só, né? Legal, então. Então vamos aos detalhes, né? Então, 6 sapatos, 3 pares, né? Cada sapato vai valer? 5. No segundo momento, a gente tem um par de sapato mais os 2 chineses. Os 2 meninos. E cada chinês tem 2 apitos. 2 apitos, né? Então, vamos ver? Um par de sapato mais 2 meninos, 20. 10, que é um par de sapato, vale 10. Vale 10. Mais 2 meninos, 20. Cada menino vale 5. Vale 5, beleza. Então, cada menino vale 5 e cada sapato vale 5 também. Isso. Um menino mais 4 apitos. Deu 13. Deu 13? Isso. Muito bem. Só que aí, cada apito vale? 2. 2, né? Peraí, deixa eu pegar a caneta aqui de volta. Cada apito, então, vale? 2. 2, né? Um sapato mais um menino menos um apito, vezes um apito? Isso, foi o último momento lá. Ó. Olha lá, um sapato, não é o par mais, né? Vamos para aqui. Um sapato mais o menino sem apito, tem que contar 2, vezes o apito. E ainda tem o detalhe da expressão numérica, né? O que se resolve primeiro. O que está entre parênteses. O menino vale 5, o apito vale 2. Então ficamos com 3, porque o menino está sem apito no final. Então quer dizer que o menino sem o apito vale 3. Com o apito vale 5. Isso mesmo. Vezes 2, né? Que é o valor do apito final. Claro que a gente primeiro faz a multiplicação, que vai dar 6. 5 mais 6, 11. E aí, galerinha do grupo? Agora eu tenho certeza que quando vocês encontrarem lá no Facebook, no Instagram, mandarem para você no WhatsApp, você vai parar e vai lentamente analisar tópico por tópico, porque é isso que eles fazem. Às vezes coloca lá uma penca com 4 bananas, no último a penca só tem 3. Tem então, que ficar atento a esses detalhes são importantes.
Beleza, então fechamos aí, né, a nossa aula de função logarítmica. Estamos aí, né, no caminho. Como se transforma em exponencial? Parece que a gente ainda está na exponencial, né? Mas na próxima aula a gente caminha mais um pouquinho dentro desse tipo de função, tá certo? Certinho. Aquele beijo no coração. Até a próxima aula. Tchau, tchau.